O livro sobre o qual eu vou falar hoje, que foi escrito pelo escritor afegão Atik Haimi, é inspirado por um fato real. Atik Haimi foi convidado por uma amiga chamada Nadia Anjuman para participar de um evento literário na capital do Afeganistão, Cabul. Chegando lá, ele soube que ela tinha morrido por causas familiares. Ele foi investigar as causas familiares e ele soube que ela tinha sido espancada até a morte pelo marido, porque o marido e a mãe do marido, ou seja, a sogra da poeta morta, não concordavam com seus hábitos, com seus costumes. E este episódio que mostra a opressão feminina no Afeganistão é tema de Pedra da Paciência, o livro sobre o qual eu vou falar hoje, que se torna ainda mais atual com o retorno ao poder do Talibã no Afeganistão. Olá, eu sou o Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura sempre diz respeito ao momento presente. Bom, e o grande acontecimento recente que a gente tem na política, não nacional, mas na política internacional, é o retorno do grupo extremista islâmico Talibã ao poder no Afeganistão, com tudo que isso significa de retorno de fantasmas em relação à opressão, sobretudo a opressão às mulheres. E a gente tem publicado no Brasil um livro que trata exatamente da questão das mulheres sob um regime do tipo do Talibã e no Afeganistão. E é um livro escrito justamente por um escritor afegão, o escritor Atik Haimi. No livro Singhe Sabur, Pedra de Paciência, sobre o qual eu vou falar hoje, ele aborda especificamente esta relação das mulheres com o poder opressivo masculino, com base nas opressão, com base nos costumes e numa leitura radical e literal do Corão, opressão que torna a vida das mulheres um inferno na Terra, como a gente pode constatar lendo o noticiário, ou pode constatar lendo um romance como este, Singhe Sabur, Pedra de Paciência. O Atik Haimi é um escritor nascido no Afeganistão em 1962. Ele saiu do Afeganistão nos anos 80, durante aquela guerra de libertação do Afeganistão contra o domínio soviético. Acabou se radicando na França e escreveu vários livros publicados no Brasil. As obras do Atik Haimi estão publicadas no Brasil pela Estação Liberdade, que já trouxe o escritor várias vezes para cá. Ele é uma presença constante nas festas literárias no Brasil, é um escritor muito cativante, é um cara que tem uma presença muito forte, estabeleceu uma relação com o Brasil muito profunda também, graças ao seu editor, o Angel Bojadze, que é um editor daqueles mesmo, embora seja jovem, um editor à moda antiga, né? Aquele editor que ao mesmo tempo lança, publica os livros, mas se informa sobre o que está acontecendo no mundo contemporâneo, nas letras contemporâneas, e lança no Brasil alguns dos nomes mais importantes da literatura, sobretudo europeia, né? Estação Liberdade tem uma linha que contempla muito a literatura japonesa, literatura alemã, enfim, é uma editora, já publicou livros de autores coreanos, é uma editora fantástica que eu admiro muito, a Estação Liberdade, e publica no Brasil Atik Haimi. Singhe Sabur, Pedra de Paciência, é o primeiro livro que o Atik Haimi escreveu em francês. Antes ele escrevia em persa, que é a língua falada no Afeganistão. E graças a esse livro ele recebeu o prêmio Goncourt, que é o mais importante prêmio da língua francesa, o que dá um pouco a dimensão da importância desse autor e desse romance em particular. O que é Singhe Sabur, Pedra de Paciência? Esses dois nomes, um em persa e outro em português no título, são uma tradução do outro. Singhe Sabur quer dizer exatamente pedra de paciência. Singhe Sabur é uma pedra que dentro da mitologia persa, a qual os fiéis confessam e revelam seus sofrimentos, dirigem suas queixas e seus lamentos. Essa pedra seria uma espécie de receptáculo das dores do mundo, das aflições dos viventes muçulmanos. E aqui, no romance do Atik Haimi, a pedra vai ter um significado
todo especial. Bom, vamos à narrativa propriamente dita para vocês entenderem melhor a relação entre esse título, né, Pedra de Paciência, e o que acontece na trama, os paralelismos que há. Logo no começo, Atiq Raimi escreve que a ação se passa em algum lugar do Afeganistão ou Alhures. Com isso ele quer dizer, obviamente, que a ação se passa numa cidade do Afeganistão, no contexto que a gente vai ver, mas também pode valer para qualquer situação semelhante. Semelhante em que sentido? De opressão feminina. Porque toda ação se passa num quarto. Na casa de uma mulher que cuida de seu marido, que está imóvel, paralisado porque tomou uma bala na nuca, recebendo soro, sonda, todo ligado em catéteres improvisados ali, mas que está consciente. Então a ação do romance quase inteira se passa neste ambiente que o marido está lá ferido, consciente, mas imóvel, e a mulher fica tratando dele e conversando com ele. O romance tem uma espécie de estrutura teatral. Aliás, funcionaria perfeitamente como uma peça teatral, se alguém tivesse interesse em montar no Brasil. E qual é o teor desta conversa entre a mulher que se dirige ao marido imobilizado, porém consciente, e, portanto, ouvindo o que ela fala? Em primeiro lugar, ao longo desta conversa meio entrecortada, meio fragmentária, fica claro que é a primeira vez, depois de 10 anos de casados, em que ela pode, ter a voz, falar francamente com ele. É a primeira vez que ele ouve a mulher. Em dado momento ela fala, só assim para você me ouvir. E aí a gente começa a perceber a relação entre a lendária pedra de paciência da tradição persa e a situação narrativa. Este homem imóvel, como uma pedra, ele é o receptáculo daquilo que a mulher fala. Assim como os fiéis falam para a pedra de paciência, a mulher está falando para o marido mineralizado, transformado numa pedra, inerte. E o que ela fala? Ela vai recapitulando e desabafando pela primeira vez aquilo que está guardado nela, que é toda a história desse casamento malfadado. Primeiro um noivado de 1 ano, depois 3 anos de casamento em que ela nunca foi tocada por ele, em que ela supostamente deveria ter ficado virgem esperando pela iniciativa do marido. Um marido que tinha, ao mesmo tempo, era muito cioso da imagem da mulher e resguardá-la do olhar dos outros homens, mas não a possuía, tinha medo de possuí-la como mulher. E se deixar possuir por ela também. Por outro lado, ela fala também, depois dela ter supostamente perdido a virgindade depois de 3 anos de casamento, ela fala da maneira brutal com que ele tratava o corpo dela, com um orgasmo que era quase um nojo, um jato de nojo, e que não denotava nenhuma preocupação com o corpo dela, seja com o conforto do corpo dela, e muito menos com o prazer do corpo dela. Então essa objetificação da mulher, que agora se reverte, ela foi objeto dele, ela foi uma pedra inerte dele durante 10 anos, e agora ele foi reduzido à condição de pedra, e ela fala para ele sobre tudo aquilo que ela viveu. Então esta é a cena narrativa. E tudo aquilo que o homem achava que tinha conseguido fazer com a mulher, transformá-la num objeto inanimado, se revela ilusório e falso, porque agora ela vai contando para esse espectador passivo, anestesiado, vai contando para ele tudo o que de fato acontecia na subjetividade dela, no corpo dela e na vida dela. E aqui eu não posso falar muito em detalhe do que ela revela para esse marido. Mas ela fala, por exemplo, que ela era obrigada a dormir com a sogra, porque enquanto ela não
embora casada, não tivesse perdido a virgindade, não era conveniente, segundo os costumes moralistas locais, que ela convivesse com outras mulheres casadas, ou seja, ela estava casada, mas ainda era virgem, tinha sido deflorada, como se dizia antigamente, então ela tinha que ao mesmo tempo estar casada, presa ao matrimônio, mas ao abrigo do contato com outras mulheres casadas para não conhecer as atividades pecaminosas de uma mulher casada. Então ela tinha uma vida absolutamente confinada, ou pelo menos aparentemente confinada para a sogra e para o próprio marido. Enquanto ela vai revelando o que de fato aconteceu nesse período enorme de 10 anos de opressão, de clausura que ela viveu dentro da própria casa, algumas poucas cenas vão acontecendo fora do quarto em que se passa a ação, né? A gente ouve rajadas de Kalashnikov, detonações de morteiros, de obuses, a guerra correndo solta do lado de fora do Afeganistão. O marido é um herói da guerra do Afeganistão, guerra de libertação do Afeganistão, depois guerra contra os norte-americanos, porque, como vocês sabem, depois que o Afeganistão se tornou livre, o Talibã tomou o poder e acolheu o grupo terrorista Al-Qaeda, e depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos bombardearam o Afeganistão e tiraram o Talibã do poder, mas lançaram o país numa guerra civil entre diferentes facções. E o marido pertence a uma dessas facções que luta contra os Estados Unidos, e ele toma um tiro na nuca, que não fica muito claro se esse tiro foi em guerra, em combate, ou se foi por uma vingança com o próprio companheiro de facção, de milícia. Fato é que ele é uma espécie de herói de guerra, agora reduzido a uma condição de corpo inerte, embora consciente. Então a gente tem esta cena, né, esse microcosmo fechado, íntimo, e do qual se expelem todos os ressentimentos, as memórias traumáticas de um relacionamento conjugal opressivo, contra o pano de fundo de uma cidade, de um país em convulsão e em combustão. Algumas outras personagens comparecem em cena, seja nas memórias da mulher, né, a protagonista, cujo nome não será dito em nenhum momento da narrativa, seja em alguns poucos contatos que acontecem entre essa cena doméstica e o mundo exterior, né? O casal tem filhas, e às vezes a mulher tem que sair para deixar as filhas na casa de parentes, para protegê-las, as filhas, enquanto ela tem que cuidar do marido, né? Alimentando, colocando catéter, soro, etc. e tal. E há também uma cena em que alguns combatentes desses afegães entram no quarto dela, entram na casa dela e veem aquela cena daquela mulher cuidando daquele homem inerte e querem saber quem ela é, sugerem que ela talvez seja uma prostituta, e até ameaçam abusar sexualmente dela. E ela estabelece uma certa empatia com um jovem que sofre de gagueira, um jovem combatente, quase um adolescente, que inicialmente está com esse grupo miliciano que invade a sua casa, mas depois volta sozinho e se afeiçoa a ela e estabelece-se entre eles, entre a mulher que cuida do marido e esse jovem combatente complexado, frágil e gago, uma relação que vai deflagrar ou desvelar também aquilo que existe na vida oculta dessa mulher. Eu nem vou contar muito o que acontece entre eles, entre essas personagens, e o que acontece em termos de ação dramática, para não tirar a surpresa e o impacto de uma narrativa que, ao final, adquire um andamento realmente impactante, devastador, de tirar o fôlego. E que vai mostrar como a extrema opressão da mulher, a sua objetificação, não cancela jamais a sua subjetividade, a sua vida interior e a sua vida íntima. Ou seja, esse homem que achava que tinha conseguido sufocar essa mulher, não imagina o que aparece
o que acontece na sua intimidade, na intimidade dessa mulher, o que acontece nos momentos em que ela está solitária, o que acontece no seu corpo, o que acontece debaixo da sua burca, para ser mais explícito. Né? E as revelações, de fato, são muito surpreendentes e vão dando, assim, é um impacto fantástico. E é um livro que é uma vingança da subjetividade feminina contra a sua objetivação por homens viris e que calam, sufocam as mulheres. De fato, lembra um pouco o que o Quentin Tarantino faz com Os Bastardos Inglórios, que é a vingança. Os judeus resistentes conseguem matar o Hitler, é uma fantasia reparadora da história, de certa maneira. Aqui também acontece, porque assim, é uma mulher que consegue ter a voz, ela de fato tem a voz, e ela revela uma situação que é uma vingança e um triunfo da subjetividade oprimida feminina sobre o seu opressor. E já que eu falei em filme, em cinema, vale lembrar uma coisa, uma dica que eu dou para vocês. O livro Singe Sabur, Pedras de Paciência, tem uma adaptação cinematográfica que é primorosa. E o diretor é o próprio Atik Raimi, porque ele também é documentarista, ele é diretor de cinema. E no filme há alguns elementos que ele introduz que são diferentes do romance. Portanto, o conselho que eu daria é: leiam o livro, vejam o filme Pedras de Paciência, porque são duas obras-primas e muito atuais em relação a este momento de avanço do Talibã. Né? Lendo o livro, vendo o filme, eu lembrei daqueles versos. Eu lembrei de versos de duas canções. Uma do John Lennon, que fala que as mulheres são os negros do mundo, né? E de fato, aqui as mulheres são oprimidas mesmo em países em que não há preconceito racial, ou racismo, ou opressão racial dos negros. Então elas são oprimidas em todos os quadrantes. Independentemente dos grupos étnicos em conflitos, a mulher é sempre a oprimida. E os outros versos que eu lembrei são aqueles versos de uma canção do Chico Buarque que diz: por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e atrás desta mulher 1000 homens sempre tão gentis. Não dá para falar que a mulher protagonista do Pedra de Paciência seja exatamente feliz, mas ela encontra um prazer em homens gentis, ou pelo menos um pouco mais gentis do que o seu marido opressor, a quem ela revela, porque ela sabe que ele está ouvindo, tudo que ela viveu enquanto ele permanecia na ilusão do opressor de que conseguira calar, sufocar, matar o seu oprimido, matar em vida, simbolicamente, né, tornando um reles objeto. Enfim, é um romance fantástico, é um romance que lava a alma, sobretudo das mulheres que se revoltam contra a opressão feminina, mas também, obviamente, dos homens que não têm estes laivos machistas e viris que, infelizmente, acabam sendo associados a grupos como o Talibã e outros. Aliás, fica aqui a sugestão para quem acha que Deus está acima de tudo, de todos, e que é preciso armar a população. Vai para Cabul, vai para o Afeganistão, porque lá realmente Deus está acima de tudo, acima de todos, e ele justifica uma opressão sufocante da população e sobretudo das mulheres, e está todo mundo armado, com Deus acima de tudo. Pode já pegar o primeiro avião para Cabul, vai ser o paraíso para quem tem essas convicções. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.